Meditações do Evangelho de Lucas, dia 19. O sublime testemunho de Cristo a respeito de João Batista. Lucas 7, de 24 a 30. O primeiro assunto que demanda nossa consideração nessa passagem é o termo cuidado que nosso Senhor manifesta no que se refere ao caráter de seus servos fiéis. Ele defendeu a reputação de João Batista tão logo seus mensageiros partiram. Sabia que seus ouvintes estavam dispostos a pensar levianamente a respeito de João Batista, em parte porque ele se encontrava preso e porque seus discípulos haviam acabado de fazer aquela pergunta. Ele pleiteou a causa de seu amigo ausente, utilizando uma linguagem forte e ardente. Ordenou seus ouvintes a tirarem de sua mente as dúvidas e suspeitas indignas a respeito desse homem piedoso. Ele lhes disse que João Batista não era um homem de caráter inseguro e instável. Uma simples cena agitava pelo vento. Afirmou-lhes que não era um palaciano, alguém que vestisse com roupas finas e que frequentasse os palácios reais. Embora as circunstâncias no final de seu ministério o tivessem trazido a um relacionamento próximo ao rei Herodes. Jesus declarou-lhes que João Batista era muito mais do que um profeta, pois era o profeta que havia sido assunto da sua profecia. E concluiu seu testemunho com esta notável afirmação: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João. Existe algo profundamente comovente nessa afirmativa de Nosso Senhor a respeito de seu servo ausente. A posição que João passara a ocupar como prisioneiro de Herodes era bastante diferente da que ocupara no início do seu ministério. Naquela ocasião, ele era bem conhecido e o pregador mais popular de seus dias. Houve um tempo em que saíram a ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Agora, era um prisioneiro solitário nas mãos de Herodes, abandonado, sem amigos, esperando apenas a morte. Porém, a carência de favor da parte do homem não era uma prova de que Deus estava insatisfeito. João Batista tinha um amigo que jamais falhou e o abandonou. Um amigo cuja bondade não ia e vinha como a população, mas era sempre o mesmo. Esse amigo era o nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse fato, existe imensa consolação para todos os crentes que sofrem com escárnio, desconfianças e falsas acusações. Poucos são os filhos de Deus que, em uma ocasião ou outra, não sofrem dessa maneira. O acusador de nossos irmãos sabe muito bem que o caráter é uma área em que podem facilmente ser atingidos. Ele sabe que calúnias podem ser criadas com facilidade. São avidamente aceitas e propagadas, porém raramente são silenciadas. Mentiras e falsas afirmações são as armas prediletas por muitos dos quais ele trabalha para injuriar a utilidade de um crente e destruir sua paz interior. No entanto, todos os que são ultrajados em seu caráter precisam descansar no pensamento de que, no céu, contam com um advogado que conhece suas aflições. O mesmo Jesus que defendeu a reputação de seu servo encarcerado, parente à multidão dos judeus, nunca abandonará seu povo. O mundo pode reprová-los. Talvez os homens desprezem seus nomes, repudiando-os como maus. Entretanto, Jesus nunca muda e um dia pleiteará a causa de seu servo. O segundo assunto que demanda nossa atenção nessa passagem é a ampla superioridade de privilégios que os crentes do Novo Testamento desfrutam quando os comparamos aos crentes do Antigo Testamento. Essa lição parece estar contida em uma das expressões que Jesus empregou com frequência a João Batista. Após louvar as virtudes e os dons desse servo, o Senhor Jesus acrescentou essas admiráveis palavras: eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. O significado dessas palavras de nosso Senhor parece ser apenas este. Ele declarou que a luz espiritual dos mais insignificantes discípulos que viveriam após sua morte e ressurreição
seria maior do que a de João Batista, que morreu antes de acontecerem esses grandiosos eventos. Os mais simples crentes que ouviram o apóstolo Paulo entenderiam, por intermédio da luz da morte de Cristo na cruz, coisas que João Batista jamais poderia ter explicado. Embora fosse um homem de grande coragem e fé, o mais simples crente seria, de alguma maneira, maior do que ele. Maiores em graça e obras, tais crentes certamente não poderiam ser. No entanto, seriam maiores em conhecimento e privilégios. Expressões dessa natureza ensinam todos os crentes a serem gratos por sua vida espiritual. Provavelmente, temos pouca ideia da diferença entre o conhecimento espiritual dos crentes do Antigo Testamento e o conhecimento daqueles que estão familiarizados com o Novo Testamento. Pouco sabemos a respeito de quantas benditas verdades do Evangelho no passado eram vistas obscuramente, como se fossem por espelhos, mas que agora são reveladas tão claramente quanto o sol ao meio-dia. Nossa familiaridade com o Evangelho nos impede de perceber a amplitude de nossos privilégios. Raramente percebemos quantas verdades gloriosas de nossa fé foram ressaltadas em sua plenitude por intermédio da morte de Cristo na cruz. Verdades que jamais foram descobertas e compreendidas até que o sangue de Cristo fosse derramado na cruz. As esperanças de Paulo e João Batista eram as mesmas. Ambos foram guiados pelo Espírito. Ambos reconheciam sua pecaminosidade e confiaram no Cordeiro de Deus. Mas não podemos imaginar que João Batista tivesse um entendimento tão completo do caminho da salvação quanto o apóstolo Paulo. Ambos eram para o mesmo objetivo de fé, mas um deles o via muito aquém e podia descrevê-lo apenas de maneira geral. O outro o via mais de perto e podia descrever especificadamente as razões de sua esperança. Aprendemos a ser mais agradecidos. Aquele que conhece a história da cruz tem uma chave de conhecimento espiritual jamais possuída por patriarcas e profetas. O último assunto que demanda nossa atenção nessa passagem é a solene afirmação do Senhor Jesus a respeito da capacidade de o homem causar danos à sua própria alma. Lemos que os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmo, o desígnio de Deus. O significado dessa afirmativa parece ser apenas este: rejeitaram a oferta de salvação da parte de Deus. Recusaram-se a julgar a si mesmos no que se referia à porta de salvação que lhes fora ofertada mediante a pregação de João Batista. Em resumo, cumpriram literalmente as palavras de Salomão: rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Uma das verdades fundamentais das Escrituras que devemos ter constantemente em nossos corações é que todo homem tem o poder de arruinar a si mesmo para sempre no inferno. Sendo impotentes e fracos para fazer tudo aquilo que é bom, naturalmente todos nós temos poder para realizar o mal. Por causa de habitual impenitência e incredulidade, por perseverarmos no amor ao pecado e à sua prática, por causa do orgulho, vontade própria, preguiça e resoluto amor pelo mundo, podemos trazer sobre nós mesmos a condenação eterna. E se isso acontecer, perceberemos que a culpa será toda nossa. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Cristo está disposto a reunir os homens sob os seus cuidados, bastando apenas que eles queiram. A culpa permanecerá às portas do próprio homem. Os que estão perdidos descobrirão que perderam suas almas. O que nós mesmos estamos fazendo? Essa é a principal indagação que a presente passagem sugere à nossa mente. Estamos perdidos ou salvos? Caminhamos para o céu ou para o inferno? Já recebemos o Evangelho em nosso coração? Realmente vivemos de acordo com as Escrituras que professamos acreditar? Ou estamos diariamente viajando em direção à eterna perdição, arruinando nossa própria alma? É doloroso pensar que os fariseus não foram os únicos a rejeitar o conselho de Deus.
Existem milhares de pessoas que se declaram cristãs, mas continuam fazendo a mesma coisa. Que Deus abençoe e até o próximo episódio.